Pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês os contadores, advogados registrados no Conselho Regional de Contabilidade, como que faz o fechamento de uma empresa do Simples Nacional. Por exemplo, você tem a empresa, você tem uma pasta no escritório, você retira as notas no cliente, aí você faz a declaração de informações econômicas fiscais, os livros na aí você declara, lança todas as notas fiscais, CFOP 1403 e 1102, com venda de mercadoria com substituição tributária sujeito sujeito à substituição tributária 1403, compra, por exemplo, e venda 5.403. De acordo com a lei de cada estado, tem uma tabela que fala se o ICMS, se as mercadorias incidem. Normalmente na nota já vem esclarecendo tudo isso já. Outra coisa, compra de mercadoria sem substituição tributária, classifica no 1102. Então essas compras, elas classificam no 1102. E tem substituição tributária que já vem calculado o ICMS já vem calculado o ICMS. Então você lança todas as notas, faz a apuração e coloca lá no www.8.receita.fazenda.gov.br. Você entra no site lá da Receita Federal e coloca lá o faturamento e transmite e envia para o cliente. O INSS é a folha de pagamento. Você tem que entrar no E-Social, num programa de contabilidade, cadastrar os funcionários e enviar os eventos. Aí você imprime o FGTS e INSS. Você tem que anexar junto à folha os olerites. Os olerites você tem que gerar para o empregador efetuar o pagamento do salário na realidade do empregado. A categoria 1 da guia de recolhimento do FGTS e informações da Previdência Social. Sempre quando o empregado ele for começar a trabalhar, você tem que enviar o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, na realidade. E você tem que enviar o CAGED e cuidar do funcionário quando ele tiver férias, 13º, etc, etc. Eu tenho um livro chamado Práticas Contábeis, que ele explica de forma clara e objetiva a forma que tem que ser feito esse trabalho. Tem que calcular a GPS e enviar para a empresa. Basicamente é o departamento pessoal. Tem a situação fiscal da empresa, que você entra no ECAC, imprime e vê toda a situação da empresa. Por exemplo, eu tenho um débito na PGFN, lá ele fala, eu tenho um débito na... Eu tô falando isso para vocês se beneficiar, não é para prejudicar vocês de maneira nenhuma, entendeu? Para vocês entenderem que uma empresa, ela é uma unidade geradora de caixa. Ela tem as entradas e tem as saídas também.
eu faço meu negócio é online. Eu trabalho para mais de 3.000 clientes. Eu, todos eles eu utilizei a inteligência do Google para captar esses clientes. Eu, Joaquim e a Ângela, a gente utilizamos ele já tem uma expertise nesse assunto. A gente trabalha online, que a gente acredita que hoje o cliente ele não está, apesar isso é um simples fato de percepção e observação, de percebermos que o cliente ele não quer ir mais, dando para ele preencher um formulário online, um atendimento, e ele solicitar aquele serviço e ser entregue, entendeu? O Conselho Regional de Contabilidade tem lutado bastante para valorizar a profissão, a nossa profissão de contador. A gente não cobra caro também, pessoal. Dá para pagar. Eu creio que quem trabalha CLT nas empresas dá para pagar um contador para conferir um cálculo para ver se está certo. É tudo isso aí, entendeu? Hoje tem a inatividade do FGTS, que está na própria legislação do imposto de renda. Você tem uns aplicativos que dá para consultar o saldo, dá para liberar em algumas situações de calamidade pública. Entendeu? Então estou explicando algum serviço do governo aqui. Hoje tem o RP contábil, na realidade. Se dá para lançar as contas na sistemática conforme o plano de contas da empresa. Você lançar as despesas, a receita tem a apuração do lucro da empresa. Entendeu? Então, tudo isso que a gente pode oferecer para o cliente. Eu vou gravar mais vídeo falando sobre outros processos do conectividade social. Procurar outros serviços que como emitir uma nota fiscal, entendeu? Como conferir um pagamento do INSS no CNIS, como imprimir um contrato social, como conferir se o nome da junta está registrado na junta comercial, como preencher um cadastro web para não voltar ao processo, como usar a inteligência artificial para elaborar um contrato e o julgamento humano, como elaborar uma CFIP, que é o Sistema Empresa do FGTS, Informações da Previdência Social, como fazer uma declaração de imposto de renda, como assinar uma carteira de trabalho, como fazer a parte contábil de uma empresa, como responder uma prova do exame de suficiência, como se formar na área de contador, tirar um Conselho Regional de Contabilidade, fazer o curso visando uma aprovação, como abrir um escritório de contabilidade, divulgando o serviço porta a porta. Então, tem vários nichos, segmentação, público-alvo, algumas palavras-chave que eu posso falar aqui para vocês, que eu tenho certeza que se eu falar assim, olha, o serviço do ECAC, para a pessoa paga o INSS da empresa, ele tem que entrar no ECAC e verificar o pagamento. E a empresa, pode ser eu, pode ser outro contador, envia
o carnê para faz o pagamento pelo carnê e verifica se caiu nos cofres da União. Então, eu sei que eu tenho que ter mais coerência com as palavras que eu tô falando aqui, mas eu tenho que falar de uma forma realmente simples e objetiva, que a pessoa seja capaz de entender aquele serviço, né? Falar de uma forma clara e objetiva, por exemplo, eu dar um exemplo aqui. Digamos que você vai fazer um serviço para a Receita Federal e você solicita para o fiscal. Você tem que falar: senhor fiscal, excelentíssimo senhor auditor fiscal da Receita Federal, formula um formulário. Venho solicitar por intermédio desse documento a empresa tal, registrada no CNPJ número tal, a baixa dos débitos da DCTF apresentada de acordo com o relatório ECAC. Então vocês têm que fazer dessa forma, e o protocolo da Receita, na realidade, vocês vão receber o protocolo e vai guardar na pasta protocolos. Então vocês vão ter que falar dessa forma, com essas palavras simples e objetivas. Eu falo de acordo com as palavras do site da Receita, por exemplo. Eu vou explicar um serviço para vocês, eu tenho que falar as etapas do serviço, e falar: acesse, por exemplo, www.8, digite o código de acesso, senha, entre com o serviço de senha da Caixa e libere o FGTS para o Anacleon, por exemplo, e no valor de R$7.000. Aí vocês têm que fazer isso, tá? Mas eu vou tentar ser mais coerente no que eu faço, tá bom? Esse vídeo aqui pode levar mais de 30 minutos eu falando aqui. Pessoal, eu vou explicar um serviço para vocês, que é a abertura do MEI. O MEI, ele é uma empresa, que ele pode ser, vou falar com as palavras da Receita Federal. Quem pode ser MEI? A pergunta, eis a questão. A pessoa física nascida no Brasil, que não tem nenhuma outra empresa com a mesma natureza jurídica, ou seja, empresário individual. E qual o número máximo de funcionários que eu posso registrar? Você pode registrar até um funcionário. Eu tenho que reforçar o que eu estou falando. Entendeu? Faturamento é R$81.000. Qual o limite de faturamento? Então, essas são algumas dúvidas que o empresário, na realidade, ele tem dúvida na hora de formalizar o negócio dele. E ele procura um contador e etc. E ele fala: não, realmente eu quero abrir o MEI. Eu quero abrir o boteco, entendeu? A bodega, eu quero fazer tapioca. Eu quero vender isso, entendeu? Eu quero pagar o meu INSS. E eu tenho exemplos de diversos casos que
o MEI pagou o DAS e ele se aposentou por tempo de contribuição. Foram clientes meus, entendeu? Que eu aposentei ele na realidade. E foi isso, né? Eu aposentei ele. Aposentei o Manuel, o seu Manu. Pessoal, então o que eu tentei passar para vocês aqui do MEI, na realidade foi uma obra-prima, na realidade. Um português belíssimo, né? Na realidade, das informações que estão contidas no site da Receita Federal do Brasil. Eu estou tentando ler, interpretar para vocês vários códigos, várias informações e te passar de uma forma mais transparente possível e honesta na realidade. E falar, olha, realmente o meu objetivo é formar microempreendedores, formar microempresários. Que a gente hoje tem contabilidade que cobra R$ 50 para fazer o INSS emitir uma guia. Essa guia ela está no decreto 3048 de 99, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, que é a GPS, que é o vencimento dos tributos federais são até o dia 20 do mês subsequente anterior ao da competência. Esse é o texto da lei, na realidade. Então, o que eu procuro aqui realmente é melhorar o meu vocabulário, a minha forma de se comunicar com as pessoas, verbal, além de ser verbal, escrita também. E eu gostaria de apresentar para vocês, na realidade, como que vocês consultam o CNPJ. Vocês podem colocar lá no Google, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Clica lá no primeiro link que aparecer no Google e digita, por exemplo, 28.240.387.000 contra 21. E vai aparecer, clica lá em consultar, que esse é o serviço de senha da Receita Federal. Vai estar lá o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, e esse cadastro ele serve para abertura de contas, para cadastro de fornecedores, para você enviar, na hora de trocar a contabilidade, ele pede para você o CNPJ, pede para você o CNPJ da empresa e realmente pede o CNPJ de vocês. E quando vocês forem passar o cliente para outra contabilidade, vocês têm que emitir o termo de responsabilidade. O termo de responsabilidade técnica, na realidade, que é um termo emitido pelo... Comer uma carne, um pedaço de carne. Tem que emitir o termo de responsabilidade técnica, na realidade, repassando os poderes de uma empresa, de um contador para outro, né? A partir daquele momento que você assina aquele termo, você está falando para a empresa que você passa, a partir daquele momento, cuidar do CNPJ dela. Para ser bem simplificado, eu estou de acordo com a lei, né? A lei formal, em sentido formal, que as leis, ela tem como
emitiu a guia do INSS, na realidade, e fazer o livro caixa. O livro caixa, ele não é feito... O cliente pode fazer o livro caixa pelo contador e manter a escrituração contábil. Então, pessoal, esse foi... Você pode assinar, assistir o gov.br, na realidade, lá vai falar mais informações sobre o microempreendedor individual. Esse vídeo tá grande, ele tem 21 minutos, então é muita responsabilidade técnica que eu carrego nas costas, a bagagem que as quedas, eu caí, né, mas levantei e sacudi a poeira, e as batalhas as batalhas que eu venci nas empresas, eu tô transmitindo aqui para vocês de uma forma amigável, né, uma forma realmente simples e objetiva. Desculpa, é muita palavra para você aprender a... Você tem que memorizar, na realidade, e ler se comunicando, né? Ler, abrindo a boca e ensinando, como fazia Jesus Cristo no Getsemane, ele foi um grande líder, né? Um dos pessoas mais amadas do mundo. Ele tinha a lei na pedra, na memória, e começava a ensinar para os seus discípulos, para Pedro e etc. Então a gente muitas vezes trabalha com a memória. Aquelas palavras, um autoexplicativo que você vai lendo para o cliente. Você lê o texto e ele está na sua mente, está dentro de você, você guarda e vai passando para o próximo, entendeu? Então, pessoal, esse vídeo, na realidade, ele é feito com todo carinho, com toda dedicação. Eu carrego o nome da minha empresa, RB Serviços Notoriais. Vocês têm você tem o sistema do... Você pode procurar na internet que vocês acham... na realidade, o que vocês procurar na internet vocês podem achar também, entendeu? Então, meu objetivo é esse, cara. É enriquecer o canal e da mesma forma, tem iguais oportunidades, da mesma forma que todos têm, entendeu? Ser uma pessoa jurídica estabelecida no Brasil, com prestação de serviços, com receitas do país, com tributação normal, pagar o imposto, emitir as notas, receber os boletos e trabalhar com ética e determinação, com dedicação e honestidade, transparência, sem muitas vezes como é que eu posso dizer,
é, feria a Constituição Federal de 1988, feria a palavra de Deus, o próximo também, não pela obrigação, mas pelo respeito ao próximo, entendeu? E tem muita coisa que eu poderia passar para vocês, mas não consigo. Nenhum computador consegue, dependendo do. Por exemplo, você tem um computador de 1 GB, não consegue armazenar tanta informação. Imagina um ser humano, por exemplo. Ele não consegue armazenar tanta informação. Pessoal, foi mais isso. Queria falar mais, mas até aqui esgotou meu saldo de informações, tá bom? Um grande abraço, que Deus dê credibilidade à minha pessoa, os vídeos que eu tô precisando. E se Deus quiser, a gente vai gravar uns vídeos importantes aí na internet e vai viralizar aí nas redes sociais. E a gente vai entender a importância do contador como forma de analisar a empresa e administrar tudo certinho, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe.